Olá, veja agora os destaques do Nordeste Rural deste domingo. Novos investimentos na criação de avestruz no estado. De olho no futuro, criadores de avestruz do norte do Ceará estão otimistas com a chegada de um frigorífico certificado pelo Ministério da Agricultura. O secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará fala sobre o pagamento dos salários dos agentes rurais. Curso prepara jovens e agricultores para serem empreendedores rurais. Na região sul do Ceará, a mandiocultura destinada à produção de farinha e goma. A variedade de tapiocas no centro das tapioqueiras, no Eusébio. E na receita de hoje, que tal experimentar um bife de filé de avestruz? Tudo isso agora no Nordeste Rural. Bom dia! Nós começamos o programa de hoje com uma reportagem especial sobre a criação de avestruz no norte do Ceará. Criadores da ave estão animados com a instalação de um frigorífico na região. Nossos repórteres conversaram com criadores e visitaram o frigorífico. Saiba como está esta nova etapa da criação de avestruz no estado. Um investimento que há alguns anos não deu certo e deixou muitos criadores no prejuízo. Seu Assis foi o último a abandonar a criação de gado. Na propriedade dele, em Moraújo, no norte do Ceará, o pasto agora é dividido por lotes de 300 metros quadrados, destinados apenas à criação de avestruzes. Ao todo, são 90 animais. A gente já comprou algumas matrizes e já adaptou a fazenda para a criação de avestruz. Com a adaptação da fazenda para a avestruz, como é uma criação completamente diferente, é uma ave exótica aqui para o Nordeste, então a gente tem que saber que ela requer os cuidados de como ela era lá no natural dela. Na região seca, na maior parte do ano, muitos produtores estão de olho em oportunidades. É o caso de Walter. O engenheiro de Minas Gerais veio morar no Ceará para criar avestruz. O índice de produção é muito maior devido ao clima aqui do Nordeste, a própria adaptação da ave, que é uma ave oriunda da África. Então esse fator climático em questão de produção de ovos, de filhotes, é fundamental. Como nós acreditamos no setor, é bom, é rentável, o local próprio para se criar o avestruz é aqui no Nordeste. Então nós acreditamos, por isso que nós continuamos investindo. E há também aqui no estado do Ceará vários outros criatórios. Hoje nós temos aqui no Ceará quase 10 mil aves no total, sendo que esse em torno de 3.500 a 4.000 matrizes no estado do Ceará. Walter tem razão. Hoje ela é dono de uma das maiores fazendas do país. O avestruz é originário da África, tem uma ótima capacidade de adaptação. Sobrevive sem problemas em regiões secas e quentes. Quando novo, o animal pode pesar cerca de 45 quilos. Na fase adulta, pode atingir 130. O avestruz também é bem resistente. Pode viver até 70 anos. Na Fazenda do Mineiro, como é conhecido na região, é possível conhecer todas as etapas de produção. Raimundo é responsável por uma das mais importantes. É ele quem cuida do incubatório. Todo ovo é pesado, o peso, a data da incubação, jogado nessas máquinas aqui, que fica um processo. Um avestruz leva 42 dias para poder nascer, 41, 42 dias, e eu trabalho e sou responsável pelo incubatório aqui. Com 3 dias de vida, os filhotes são levados para a creche, onde passam 75 dias. Depois são encaminhados para este outro estágio, onde passam mais 15. Quando a plumagem definitiva começa a se formar, os avestruzes são levados para o setor de crescimento. Ao atingir a fase adulta, os animais ficam separados em currais. É nesta fase que ocorre a desplumagem. As plumas retiradas são trazidas para este galpão. Aqui elas são separadas por tamanho. As menores são vendidas para São Paulo. Já as maiores seguem para o Rio de Janeiro. Vão ser usadas no maior carnaval do país. Bonito, não? A gente fica feliz, não? Porque a gente está aqui trabalhando, não? Ganhando um pão de cada dia, todo dia. E a gente fica muito feliz, a gente vê nós passando na televisão, não? Daqui a pouco a gente mostra o abate dos animais no único frigorífico instalado no Ceará. Agora nós vamos falar de um programa que capacita jovens e agricultores da região metropolitana de Fortaleza e de mais 8 municípios. É o programa Empreendedor Rural, realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, FAEC, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
O curso é voltado para produtores, trabalhadores rurais e seus familiares maiores de 18 anos. A duração é de 4 meses. O objetivo é desenvolver potencial empreendedor e preparar líderes para ações sociais, políticas e econômicas sustentáveis no agronegócio cearense. Nós vamos conversar agora com Anísio de Carvalho Júnior, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Bom dia, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Nordeste Rural. Bom dia, Letícia. É um prazer muito grande atender o seu convite. Gostaria inicialmente de informar que o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é o órgão de capacitação da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, e nós estamos há praticamente 4 anos desenvolvendo o programa Empreendedor Rural. Como é que funciona esse programa? Quem pode participar? É pago, não é? O pré-requisito é que seja produtor rural, trabalhador rural, filho de produtor rural e que seja maior de 18 anos e que tenha o ensino médio completo. As inscrições são feitas no Sindicato Rural do município e essa capacitação é gratuita. O aluno recebe um curso da mais alta qualidade ao longo dos 4 meses, como você já falou. Nós distribuímos um material didático também de excelente qualidade, mas ele não paga nada por isso. Na verdade, o aluno está fazendo um investimento na sua capacitação sem desembolsar nada, nenhum recurso financeiro. As ferramentas principais que o programa coloca na mão do aluno são ferramentas gerenciais que lhe permitem tomar decisões mais acertadas sobre o que fazer na sua propriedade. De um certo modo, os produtores rurais do Ceará recebem assistência técnica através de Emater, de CVT, Sintec. A própria Federação da Agricultura com o SEBRAE tem prestado alguma assistência técnica, mas na área gerencial é muito deficiente ainda. Então, o programa tem a pretensão de transformar esses produtores rurais, trabalhadores rurais, tirá-los do amadorismo e colocar na mão deles ferramentas gerenciais que lhe permitam tomar as decisões mais apropriadas. Para isso, ele recebe uma capacitação muito vasta, um leque muito grande. Começa conhecendo o seu negócio, depois ele faz um estudo de mercado para saber se realmente aquilo que ele vai produzir tem mercado para vender. Faz um estudo do mercado dos produtos que ele compra para saber se na sua localidade ou nas proximidades tem os produtos na quantidade e no preço que lhe permita realmente ter um bom resultado econômico. Ele faz um planejamento estratégico, saber onde quer chegar a partir disso aí, e depois vem as avaliações econômicas e financeiras, que essas avaliações econômicas e financeiras é que lhe permitem tomar as decisões mais acertadas. O eixo de aprendizado do programa é a elaboração de um projeto que, na verdade, é mais do que um projeto para um negócio rural, é um projeto de vida, porque ao longo de 4 meses ele vai decidindo onde ele quer chegar com o seu negócio e a viabilidade econômica ou não é só uma decorrência das decisões mais acertadas que ele for tomando ao longo do desenvolvimento do projeto. Que tipo de atividade esses mais de 1.000 jovens que já foram capacitados começaram a realizar depois do curso? As mais diversas. Você imagina que ao longo desses 3 anos que nós já estamos realizando o programa, tem alunos que desenvolveram projetos na área de carnaúba, de olericultura básica, de bovinocultura, de caprinocultura, de alface hidropônica, um leque imenso de atividades. O aluno é quem escolhe que atividade ele quer desenvolver e para qual atividade ele vai fazer o seu projeto. Muito obrigada pela sua presença aqui no Nordeste Rural. Até a próxima, então. Foi um prazer. Em nome do Senai, eu agradeço o convite. Veja em instantes como ficam os salários atrasados dos agentes rurais do Ceará. E veja também. No próximo bloco, você vai saber como é feito o beneficiamento da carne de avestruz e para onde ela está sendo distribuída. Os agentes rurais do Ceará estão com 2 meses de salários atrasados. O pagamento deve ser regularizado a partir da próxima semana. É o que garante o secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado, Nelson Martins.
Até o final de fevereiro vai ser pago o mês de janeiro e no início de março paga o mês de fevereiro e a partir daí paga normalmente em dia. O pagamento dos agentes rurais é uma bolsa da FUNCAP, da Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado. Então todo ano, quando acaba o convênio, tem todo aquele trâmite burocrático de renovação do convênio, mas isso acontece todo ano, mas já vai ser corrigido até o início do mês de março. Há alguma razão para se preocupar? De maneira nenhuma. Aliás, nós fizemos agora uma nova seleção para 134 novos agentes rurais. Já estamos publicando o resultado. Vamos seguir a orientação e a ordem de classificação. Aqueles que foram mais bem colocados terão a opção de escolher aonde vão ficar. E nós estamos em negociação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Pacto Federativo, para a gente contratar mais 340, se Deus quiser, esse ano, e para o ano que vem mais 340, no total de acréscimo de 680 novos agentes rurais. Agora, no estado do Ceará, a quantidade de agentes que nós temos ainda é insuficiente. Nós temos 360 mil agricultores e nós deveríamos ter por volta de 3.600 agentes. A relação é de 1 agente para cada 100 agricultores familiares. Então essa relação nós precisamos ampliar. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho em relação ao Pacto Federativo. O Nordeste Rural ficou sabendo do atraso do pagamento dos agentes rurais através dos telespectadores. Se você tem alguma sugestão de reportagem para o programa, escreva, ligue ou mande um e-mail para a gente. Veja como entrar em contato. O nosso site é o www.tvverdesmares.com.br. Você pode ligar para a Central de Atendimento ao Telespectador pelo número 3270-6900. Outra opção é mandar uma carta para o Nordeste Rural. Praça da Imprensa, sem número, bairro Dionísio Torres, CEP 70-170-002. Escreva pra gente, mande a sua sugestão de reportagem. Voltamos a falar sobre a criação de avestruz no norte do Ceará. Com o frigorífico já instalado na região, agora os criadores de avestruz querem popularizar a carne. Da fazenda, os avestruzes que atingiram peso são levados para o frigorífico, que fica no município de Senador Sá, também na região norte do estado. Primeiro, o animal é abatido. Em seguida, o couro é retirado. A próxima etapa é o beneficiamento da carne. Antes do corte, a carne é resfriada em uma câmara fria por 24 horas. Depois de tratada, a carne segue para a última etapa. É identificada e nesta máquina é embalada a vácuo. Está pronta para a distribuição. O frigorífico ele é amparado pela Lei 236, pelo CI, né? E ele tem todas as normas que esta lei pretende, né? Né? Desde da higienização, como a parte de vestuário dos funcionários. Os funcionários, ao chegar aqui de manhã para trabalhar, eles fazem os seus asseios, tomam banhos, lavam as mãos, têm suas toucas. Os animais também, quando chegam, eles são todos conduzidos de uma forma bem humanitária, para que eles não fiquem maltratados. E é isso, ele atende todos os passos que a Lei 236 do CIO pede. Diferente da carne bovina, a de avestruz possui 9 cortes diferentes. São 6 tipos de filé. O mais apreciado é o do tipo leque. O quilo pode custar mais de R$20. Hoje a carne é distribuída apenas no Ceará. Para ser comercializada em outros estados, seria preciso uma certificação do Ministério da Agricultura, garantindo inspeção federal. Por enquanto, o selo que vai possibilitar a distribuição ainda não foi liberado. A expectativa é que isso ocorra até o final do ano. E há pedidos de carne, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Pedidos de carne da Espanha, da própria Alemanha e outros lugares que interessam importar esse produto. Então nós estamos partindo agora para um frigorífico cifado para podermos mandar carne para esses outros mercados. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes para ver a tradição das casas de farinha em Salitre e aprender uma receita fácil, bife de filé de avestruz. Aguarde um minuto só. Em
Salitre, no sul do estado, é comum encontrarmos ainda em funcionamento as casas de farinha. São muitas espalhadas pela região. O repórter Paulo Ernesto, da TV Verdes Mares Cariri, visitou algumas casas de farinha e mostra como elas ainda funcionam de forma bem artesanal. Na lavoura de Cosme da Silva é mandioca a perder de vista. São 10 hectares e é deste plantio que o produtor tira o sustento da família. A gente trabalha muito não é tão caro, mas dá pra gente, né, sobreviver dela, né? O município de Salitre, na região sul do Ceará, é um dos maiores produtores de mandioca do estado, de acordo com o IBGE. São 9.000 hectares, com produção anual média superior a 100.000 toneladas. O solo ácido e o tempo seco são as principais características para o sucesso do cultivo na região. Ela não requer tanto recursos hídricos, ela não requer tanta necessidade de água. E por ela ser uma cultura que não requer tanto do solo. Que nem outras culturas, como milho, como feijão, que ela requer um solo que tenha bastante nutriente. E a mandioca ela não necessita tanto. Toda a produção é comprada pelas casas de farinha. São mais de 100 espalhadas pelo município. Entre fevereiro e março, época da safra da mandioca, os aviamentos estão a todo vapor e, por isso, o período é chamado de farinhada. Famílias inteiras se reúnem para a raspagem da raiz. Nesta fábrica, a maior parte do processo é mecanizado, começando pela lavagem da raiz. Depois de ser triturada, a mandioca pode se transformar em 2 subprodutos, a goma e a farinha. Para cada tonelada de mandioca, a produção é de 200 quilos de farinha e 50 quilos de goma. A farinha é a massa da mandioca triturada, lavada, prensada e seca em fornos. Nesta fábrica, todo o processo de fabricação foi modernizado para atender à demanda do mercado. O produto vai para todo o estado do Ceará e ainda para algumas capitais do Nordeste. É Piauí e o Ceará, Fortaleza, que está consumindo a maior parte, é a Paraíba. Valeu a pena fazer todos esses investimentos aí na produção de farinha? Tá valendo a pena. Já a goma é o amido da massa, também chamado de fécula. Ela é extraída por um processo de decantação. Pode ser consumida fresca, ou seja, um pouco úmida, ou seca, como você está vendo aí. É a fabricação destes 2 subprodutos da mandioca que movimenta a economia local. Salitre tem pouco mais de 18.000 habitantes e a maioria sobrevive da cultura da mandioca. Se a mandioca, Salitre estava praticamente falido, porque Salitre tiver 98% da população diretamente da agricultura, que é a agricultura familiar ainda. O seu Elias Nogueira é dono de casa de farinha e um dos maiores produtores de mandioca do Cariri Oeste. Conta que acredita na potencialidade da cultura para o desenvolvimento regional, mas diz que é preciso mudanças no modo de produção. Ainda existe muita coisa a ser feita na área da mandiocultura. Precisa de mais incentivos, mais recursos, mais tecnologia, para que a gente, o produtor, possa produzir melhor e ganhar mais dinheiro. Uma coisa é certa, a farinha e a goma fazem parte do cardápio nordestino, que não dispensa uma boa farofa no almoço ou uma tapioca cedinho da manhã. E a produção de farinha feita nas casas em Salitre tem um destino certo. Vira matéria-prima para uma tradição bem cearense, a tapioca. O Centro das Tapioqueiras, aqui no Messejana, em Fortaleza, completa 9 anos. E como um ponto de encontro de turistas cearenses que adoram uma boa tapioca. Só que ao longo desse tempo, os sabores foram se diversificando. Hoje já são mais de 70. Dona Leonícia Rodrigues, que é presidente aqui do Centro das Tapioqueiras. E por que tantos sabores assim? Isso foi um pedido dos próprios clientes? Foi sim. E como eu disse para você, a gente começou com essas 2. Mas aí a gente tem que ir inovando para poder tocar o negócio para frente. Porque se ficar no mesmo, a gente para, não é isso? Antes eram só as tradicionais, e agora tem do quê? Assim, principalmente, quais os sabores que tem mais saída? A carne de sol, a banana com queijo e leite condensado e canela, e a Prestige, que é a chocolate com coco.
E a gente vê que a produção aqui não para, né? Vocês conseguem fazer tapioca praticamente de quase tudo, ainda tem muita coisa para inventar? Temos sim, muita coisa sim. E à medida do tempo a gente vai procurando a crescer mais, né? Ela combina com tudo. Tudo que você botar na farinha da tapioca dá para fazer e dá para comer. Tá certo, muito obrigado. Alessandro Torres, para o Nordeste Rural. E como a gente falou de avestruz durante quase todo o programa, nada mais justo do que encerrar o Nordeste Rural de hoje com uma receita bem simples, bife de filé de avestruz. A carne de avestruz se tornou conhecida em todo o país pelas propriedades nutritivas. Pobre em gordura, o alimento é rico em ômega 3 e 6, além de ser uma excelente fonte de ferro. Na cozinha de Dona Graça, ela ensina um prato simples, o tradicional bife assado. A receita é rápida, com temperos bem conhecidos da dona de casa. Para preparar 1 quilo de filé de avestruz, você vai precisar 3 dentes de alho, sal a gosto e azeite de oliva. Dona Graça corta o filé em pedaços e, em seguida, abre formando bifes. Ela tempera apenas com sal e alho amassado. Que é o tempero, né, que as pessoas mais usam, e então a gente usa o que é normal, o que é comum, de todos os dias, de todas as casas, né? Com esse tempero, a gente vai temperar o bife. E fica muito bem se você colocar aqui um molho madeira, acompanha muito bem, é maravilhoso com molho madeira. Em uma frigideira, a dona de casa aquece azeite e assa os bifes, 1 a 1. Neste momento, ela observa o tempo. A gente tem que tomar cuidado com o tempo de cozimento, para não passar do ponto. 2 minutos de um lado, 2 minutos de outro. Em poucos minutos, o bife de avestruz está pronto. Dona Graça diz que o prato pode ser servido no almoço, mas que também é um excelente tira-gosto. Uma receita simples, que além de ser rápida, promete facilitar a vida de muita dona de casa. Muito bom. Vale a pena. E se você quiser rever alguma matéria do programa, é só acessar o nosso site mais tarde. É o www.tvverdesmares.com.br. O Nordeste Rural deste domingo, 27 de fevereiro, finzinho do mês, termina aqui. Obrigada por acordar cedinho e acompanhar o programa com a gente. Obrigada pela sua audiência. Nós já estamos preparando o próximo programa com reportagens especiais para você. Tenham todos um ótimo domingo. A gente se vê na semana que vem, domingo de carnaval. Até lá! O sertão principia depois que acaba a terra, ou sendo mais exato, onde começa a pedra e segue o sertão alto, Pajeú, Moxotó, onde termina o mundo. E então começa o sol. La, 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 la.